vamos falar agora sobre farinha de trigo, ingredientes, né? Começando pela nossa amiguinha farinha de trigo. Farinha de trigo, ó, todo mundo conhece o pozinho branquinho, fininho, bonitinho, tá? Mas aí, da onde vem a farinha de trigo? A farinha de trigo é derivada da moagem do grão de trigo, tá? O que tem de tão interessante para nós na panificação? A farinha de trigo. Existem lá duas proteínas que se chamam glutenina e gliadina. Nossa senhora, agora falei enrolado, né? Então vamos enrolar. Imagine o grão do trigo. O grão de trigo é composto pela casca. Nós temos o endosperma, temos o germe do trigo. Basicamente é isso, tá? No endosperma, o que acontece? Que é o meio lá do grão do trigo, é dali que é extraída a farinha de trigo branca, essa aqui, tá? Quanto mais do centro desse grão é retirada essa farinha, mais branquinha e mais proteínas ela tem. Por quê? O grão do trigo é constituído basicamente de carboidratos, amido, e o restante são o quê? São as proteínas do trigo. Dentre todas as proteínas que existem lá, duas são de grande importância para nós na panificação, que é a gliadina e a glutenina, tá? Elas estão aqui dentro. Elas são as formadoras da rede de glúten. Ponto de véu da massa, quando se atinge uma rede de glúten, significa o quê? Que essas duas proteínas misturadas com água e o trabalho mecânico de sova ou batimento dessa massa num equipamento formam esta rede maravilhosa que vai nos dar o quê? Maciez, volume nos pães. Então, basicamente, a farinha de trigo é composta por amidos e proteínas, tá? Quanto mais próximo da casca eu tiver a moagem desse grão, vamos ter o que? As farinhas mais escuras, as farinhas com mais fibra, as farinhas integrais. Naturalmente que a maioria das pessoas, quando faz um pão integral, chora depois quando tira do forno. Por quê? Porque esse pão é mais pesado, ele não tem aqueles buraquinhos de fermentação, de maciez, que não tem alveolagem. Aqueles buraquinhos, só para entender, dentro do pão se chamam alvéolos, tá? Então é a alveolagem. Quanto mais integral uma farinha, mais pesado eu vou ter um pão, porque menos glúten eu vou ter para desenvolver o quê? Esse salto, essa maciez no pão. Então vamos entender da onde vem os tipos de farinha. Integral, farinha branca. Quanto mais próximo da casca esse grão é moído, eu vou ter uma farinha mais escura, uma farinha com mais fibras, tá? E menos glúten, menos proteína. Então eu tenho aí cascas, amido e menos proteína. Eu vou ter uma farinha, o que nós chamamos de farinha um pouquinho mais fraca em relação à farinha branca, mais extraída do centro do endosperma, tá? Então, basicamente são os dois tipos de farinhas que nós temos no mercado: integral e farinha branca. Quanto à tipificação tipo 1, tipo 2, que é a classificação que nós temos no Brasil para farinha, o que acontece? Vai de acordo com o teor de cinzas, ou seja, a cor desta farinha, tá? Dificilmente, tá? Você pega lá no pacote de farinha, você tem lá uma tabela nutricional, que diz lá quantidade de carboidrato, gorduras, sais minerais, proteínas, tá? Isso não está dizendo, pelaquela quantidade de proteínas impressa ali, que é uma farinha forte ou uma farinha fraca, tá? A farinha, nós temos que entender qual vai ser o comportamento dela a partir do momento em que eu adiciono água e começo o trabalho mecânico. Então eu vou conhecer a força da minha farinha. A farinha nacional, nós temos aqui no Brasil, em média, ela absorve aí 55%, uma excelente farinha 60% de água em relação ao peso de farinha. Ou seja, para hidratar esta farinha, 1 kg de farinha eu vou utilizar a média de 550 a 600 gramas de água. Isso eu falo em termos de farinha tipo premium, que vocês vão lá na gôndola do supermercado, gente de Deus, é farinha para pizza, é farinha para salgado, todas, se faz pão, se faz, desde que se saiba trabalhar, tá? Por exemplo, uma farinha para pizza, eu vou ter um pão com um salto gigantesco? Não, mas eu vou ter um bom pão, porque eu tenho que entender que ela é para pizza, é para algo extensível que tem que manter o quê? O redondo da pizza. Imagina, gente, trabalhar com uma farinha forte para fazer uma pizza. Meu Deus do céu, essa pizza vai encolher e subir.
Por isso que a farinha para pizza, faço pão fácil, mas ele não vai ter o quê? Aquele salto, aquela elasticidade que nós chamamos aqui, ó. Essa característica de força da farinha, de um pão dar um bom salto de forno, tá? É elasticidade. Quando eu trabalho uma massa de pizza, que eu não preciso que ela salte, mas que ela mantenha a forma redonda, a gente trabalha extensibilidade, tá? Isso é o que? Isso significa força da farinha de trigo, tá? Uma farinha com uma proteína muito forte, ela vai me dar o que? Alta elasticidade e extensibilidade também um pouquinho menor, tá? Uma proteína um pouquinho mais fraca, ela vai me dar o que? Mais extensibilidade do que elasticidade. Então aí a diferença de uma farinha de pizza para uma farinha para panificação tradicional. O mercado hoje tem algumas marcas que tem farinhas para panificação premium, tá? Excelente para quê? Para pães artesanais lá em casa, tá? Não significa que se não encontrar essa farinha não vou fazer pão. Padeiro que é padeiro, ele faz o pão com a farinha que ele tiver, faz um bom pão. Desde que entenda o primeiro princípio da panificação, tá? Como é que a gente está acostumado a fazer lá em casa? Mas isso é uma coisa que vem assim, pelo amor de Deus, gente, não se sinta culpado. Mas você aprendeu com a avó, eu aprendi com a avó. Eu quando aprendi a fazer pão, eu era tititica. Minha avó mornava o leite, colocava o fermento e vamos lá, misturava todos os líquidos e ia colocando a farinha de trigo. Desse jeito que eu aprendi, como muitos aprenderam, tá? Aí você não entende muitas vezes por que a sua massa fica uma massa mole. Você não consegue às vezes nem modelar o pão e você tem que ir colocando farinha. Aí você vai colocando farinha, aí a massa fica seca, fica dura, aí você come aquele pão que eu falei no início, desse tamanhinho, seco e duro, tá? Por quê? É questão de entendimento. Então vamos fazer uma experiência aqui? Então vamos lá fazer o quê? Entender a farinha de trigo, tá? Normalmente o processo que nós aprendemos é o quê? Dissolver todos o açúcar, ovo, leite, água, o líquido que você vai utilizar, colocamos no recipiente e vamos trabalhando o quê? Vamos acrescentando a farinha de trigo a toda essa mistura, não é isso? Tá? Então a mesma quantidade que eu tenho aqui de água e farinha eu tenho para as duas situações, tá? Ó. Então vou colocando lá minha farinha e vou começando a trabalhar, tá? Trabalhar a massa do meu pão, tá? E olha aí o que acontece, tá? Aqui eu exagerei um pouquinho para a gente poder entender. Nesse momento, ó, eu tenho condição de continuar sovando essa massa, trabalhando essa massa? De jeito nenhum. O que eu vou precisar colocar aqui? Mais farinha. Só que, em contrapartida, eu aumentei a quantidade de fermento dessa massa? Não. Eu aumentei a quantidade de sal, de açúcar, de gordura? Não. Eu apenas aumentei a quantidade da farinha. Será que eu vou conseguir ter um pão com volume, com uma maciez, com uma textura que eu espero? Que é um pão macio, bem desenvolvido? Não, eu vou ter um pão pesado. Porque a quantidade de fermento utilizada foi para quê? Para a quantidade de farinha inicial, não de água. Aí eu vou acrescentando mais farinha. Então esse é um dos primeiros, não diria erros, mas enganos que são cometidos. Então nós vamos trabalhar a panificação de uma forma um pouquinho diferente, tá? Vamos adicionar o quê? A farinha e começar o quê? A hidratação desta farinha, considerando a mesma quantidade de farinha e de água que nós utilizamos aqui, tá? Então vamos lá. Não coloco toda a água. Vou começando a trabalhar a minha massa, a hidratar essa farinha. A gente vai ver que não será absorvida toda aquela quantidade de líquidos, tá? Ó. Aqui já podemos o que, ó? Começar o princípio básico, tá? Para o que? Desenvolvimento da rede de glúten, que eu falei ali a respeito da farinha de trigo, ó. Então nós vamos fazendo força mecânica, que é nada mais do que a sova da massa, tá? Pois hidratação, que no caso a água ou um leite vegetal, dependendo do que se for trabalhar de massa de pão, tá? Ó. Olha a diferença que a gente está desenvolvendo aqui, ó. Olha a quantidade de água restante. Aqui é uma massa que eu não vou
necessitar adicionar farinha de trigo, tá? E eu estou fazendo o que? Estou desenvolvendo a minha massa de pão, ó. Chegou nesse momento, ó, podemos trabalhar até na bancada. Então aqui, ó, que bacana, ó. Puxa vida, começa a lembrar uma massa, né? Uma massa de pão, que delícia, ó. O trabalho da sova. Eu consigo, ó, trabalhar essa massa diferente daqui, ó. Aqui o máximo que pode acontecer é eu trabalhando essa massa aqui, ó, e ela me pedir um pouquinho mais de água, que aí eu vou perceber, ó. Então eu vou rasgando essa massa. A gente vai ter um momento da técnica de sova, aí a gente vai entender bem direitinho, mas aqui, ó, o que eu preciso que vocês entendam, ó, é que a receitinha que às vezes passaram pra gente, a gente pegou na internet, ela vai dizer, adicione todos os líquidos, mexa com açúcar, com óleo, gordura, tá? E vai adicionando a farinha. Para acontecer isso aqui, gente, é a coisa mais fácil, tá? Quando a gente pretende isso aqui, ó, para quê? Para fazer o princípio da sova, desenvolver o pão. Aqui, ó, querendo ou não, já tem até um pouco de rede de glúten desenvolvida, com pouco trabalho que nós fizemos, tá? Então, a tendência desse pão aqui sair um pão de excelente qualidade é bem maior do que aqui. Porque a quantidade de fermento, principalmente fermento, foi calculada para esta quantidade de farinha, não para farinha mais, tá? Eu vou colocar aqui um pouquinho de farinha, tá? Para a gente chegar à mesma consistência aqui, gente, para vocês verem a diferença de uma massa para outra, tá? Então, aí nós vamos o que? Adicionar farinha de trigo a essa mistura. Quanto? Não sei. O suficiente para a massa ficar menos colenta, menos úmida, menos hidratada, né? Então, ó, é exatamente o que a gente faz. Aqui vocês já perceberam que já foi mais do que a quantidade inicial de farinha? E aí não tem fermento, gente, que consiga subir essa massa. É quase que matemático, né? E aí vai acontecer exatamente o que eu queria fazer aqui. Você vai colocando farinha a olho até você achar que deu o ponto certo na massa. Que ponto? O ponto dela não está mais grudando na minha mão, tá? E aí, como não se tem medida, tá? Aqui vai ficar mais simples na pedra para a gente acompanhar bem o processo, né? Porque eu preciso que vocês tenham esse parâmetro aqui de entendimento, de trabalhar com a massa inicialmente bem fortalecido, tá? Ó, a gente vai juntando. Enquanto estiver pegando a massa, né? Às vezes muito pouco sova. A gente vai deixar para sovar essa massa quando ela está bem dura, tá? Que também é outra coisa que não favorece em nada o desenvolvimento da rede de glúten, tá? Nossa, a minha massa ainda está colenta, né? Pegando na mão, né? Você vai fazer o quê? Vamos lá, um pouquinho mais de farinha, né? E vai colocando farinha até o momento que você acha que dá, tá? Aí daqui a pouco você vai ver a massa tá dura de novo. Aí você vai colocar mais líquido. E aí você fica nessa, líquido, farinha, tá? É aí que você vai o quê? O pessoal costuma dizer desandando. Tô formando uma massa aqui, tá? Porém bem diferente do que era o nosso início, tá? O que foi projetado para a quantidade inicial de farinha. Perceba a diferença. Então, nesse momento, conseguimos perceber bastante, ó, a diferença, tá? E o desenvolvimento de uma massa, tá? Outro erro clássico, não, aí é uma questão de informação, tá? Porque me passaram uma receita de um pão que usa quase a mesma quantidade de água e de farinha e fica um pão maravilhoso, normalmente fermentação natural, tá? Por quê? Farinhas importadas normalmente, elas têm uma proteína do trigo, gliadina e glutenina, formadoras do glúten,
de muita força. Então, quanto mais forte, quanto mais proteína forte eu tenho dentro de uma farinha de trigo, maior vai ser a absorção de água dela. Naturalmente, serão pães com maior volume e maior alveolagem. Tá? Então, nunca queira repetir com a farinha nacional a receita que você tem lá de um pão com farinha italiana, com farinha argentina, com farinha americana. Você não vai conseguir o mesmo resultado. Porque eu tenho que entender que existe um limite para a absorção de água da minha farinha, seja ela importada ou nacional. A partir do momento em que eu consigo dominar isso, é o que eu falei, o bom padeiro faz o pão com a farinha que ele tiver em casa. Saquinho de 1 quilo, Dona Benta, Rosa Branca, seja a marca que for. Vai fazer um bom pão, mas eu tenho que dominar isso aqui, entender esses princípios, tá bom? Obrigado, pessoal, até o próximo módulo.